Bem-vindos ao Fora de Portas desta semana. A nossa convidada dispensa qualquer tipo de apresentação. Destacou-se em provas de corta-mato, meio fundo e fundo. Foi também campeã mundial de estrada várias vezes. Venceu algumas maratonas de nomeada e também uma São Silvestre. Aurora Cunha, desde já uma apaixonada também por desporto, desde muito cedo se destacou no atletismo. Obrigado, antes de mais, pela sua participação aqui no Fora de Portas desta semana. É sempre uma honra ter alguém com o palmarés da Aurora Cunha à conversa connosco. Desde muito cedo se destacou, como disse, no atletismo. Quando é que começou? Em que idade? Essa paixão despertou para esse tipo de competição? Antes de mais, boa tarde e obrigada pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder também estar a participar num programa, ainda por cima na minha cidade, Guimarães, e é sempre um orgulho quando as pessoas ainda, nestas épocas, se lembram daquilo que nós fizemos do nosso passado e, portanto, muito obrigada por esta oportunidade. Claro. Assim, eu comecei muito nova, não é? Portanto, a minha história é sempre repetitiva, mas eu comecei muito tarde, eu comecei muito cedo, ou seja, comecei com 15 anos, na altura como é que se diz, na altura que nós estávamos a viver uma época difícil, mas pronto, eu acho que vivi o 25 de Abril, vivi a Revolução, vivi todo este processo em que eu fui apanhada numa situação que era extremamente difícil uma jovem andar a correr nas ruas, ainda por cima nas aldeias, não é? Como deve calcular. Claro, mas pronto, eu também acho que apareci no momento exato, porque às vezes é preciso nós agarrarmos as oportunidades e, portanto, eu nessa altura, isto seja em 1985, ou seja, em 1974, agarrei essa oportunidade. Claro que não imaginando que ia ser a atleta que fui, não é? Claro, e nessa época, como referiu, não havia certamente o tipo de oportunidades que há hoje e também os meios para se conseguir fazer o treino e ser um atleta de alta competição, o que certamente exigiu outros sacrifícios, como podemos perceber, e se calhar a Aurora também pode-nos falar um pouco disso, porque eram diferentes do que acontece agora, porque os meios também eram diferentes, para pior, diga-se. Não, o meu percurso foi muito difícil, foi muito duro, porque eu fui trabalhar com 14 anos, eu sou de uma família de 10 irmãs, que naquela altura nós tínhamos que ajudar os nossos pais com o pequenino ordenado que nós ganhávamos na empresa, e neste caso era a Salmelos, que eu trabalhei durante 19 anos, mas foram momentos difíceis. Ainda por cima conjugar o trabalho com o treino, numa altura complicada. Exatamente, foi difícil, mas eu fui trabalhar com 14 anos e pronto, e há um célebre sábado em que se faz uma corrida na aldeia, que chamava-se a Corrida do Pé Descalço. Só há pouco tempo é que tive conhecimento do nome desta corrida e pronto, eu fui, ganhei toda a gente, rapazes e raparigas, e eu nessa altura eu já usava calças de ganga, portanto as calças de ganga já eram importantes nessa época, mas pronto, o Toninho Sarralheiro, que foi o homem que me descobriu para o desporto e a quem eu lhe estarei sempre grata, viu que ali que havia algumas qualidades, não imaginando que passado 2 anos que me ia tornar na atleta que me tornei, mas não foi fácil, porque eu vivi o 25 de Abril, eu fui uma das miúdas eu fui sempre uma revolucionária, sempre lutei pela igualdade de valores, pela igualdade de oportunidades, e estive sempre nas greves, eu fiz sempre parte das greves, né? E o Ricardo está a ver que nessa altura... Foi sempre uma ativista, não é? Exatamente, e não era fácil, porque eu trabalhando numa empresa com 1.200 funcionários, poderia até correr algum risco naquela altura, como muitos operários correram. Mas não, eu fiz aquilo por convicção, porque achei que era a altura de nós estarmos unidos, e pronto, e depois assistimos ao 25 de Abril, conseguimos a tal desejada, e que nós temos tudo que agradecer à liberdade do 25 de Abril, por aquilo que temos hoje, a nossa liberdade. Claro que sim. E que infelizmente até essa liberdade agora nos foi confinada por causa do vírus,
que não temos a liberdade, que não podemos dar os abraços, com saudades que eu tenho de dar os abraços a todos o que não os meus havia de amigos. acontecer, um vírus tirar-nos a liberdade. Exatamente, portanto, depois há aquela situação, eu passei um bocadinho porque eu vivia numa aldeia em Ronfe, a 7 km de Guimarães, eu ia fazer os meus treinos muitas vezes de Ronfe ao estádio de Vitória, porque tinha uma pista cinza, portanto eu ia e Tinha, vinha. sim, senhora. E depois, pronto, há aquela oportunidade de nós, em 1976, nós depois formámos um clube, o Juventude de Ronfe, que infelizmente também já desapareceu, agora é o Desportivo de Ronfe. E depois há aquela oportunidade de nós inserirmos num clube, era um clube pobre, mas que no fundo nos acarinhou, não tinha dinheiro para nos dar sapatilhas nem os equipamentos, porque as minhas sapatilhas eram as célebres sapatilhas Xavi, eram de passeio, mas para mim serviram para correr. E pronto, e depois então o Toninho e com o clube resolvemos participar nos primeiros campeonatos nacionais de pista em Lisboa, ou seja, isto em 1976, o célebre mês de julho, em que eu vou a Lisboa. Vamos todos, no fundo, vamos um grupo de miúdas, um grupo de ovelhas que saiu pela primeira vez do rebanho da nossa aldeia, e o Ricardo sabe que não foi fácil. Claro, Um grupo de jovens, naquela altura, com um homem casado, sair da aldeia e ir para a capital. Foi extremamente difícil. Os meus pais não me queriam deixar ir, mas lá está, eu com a minha persistência e com a minha convicção, que era aquilo que eu queria fazer, eu tinha de ir, de qualquer das maneiras, e ainda bem que eu tive esta teimosia para com os meus pais, aí fomos, e pronto, e aí na verdade foi outro 25 de Abril, uma revolução no desporto, porque eu cheguei a Lisboa, não é? Uma miúda, uma Maria Rapaz, equipada de preto, sem condições, não sabendo o que é que eu ia encontrar, não conhecendo as minhas adversárias, e pronto, e eu nem sequer sabia que era preciso usar sapatos de bicos. Esta história tem que vir sempre ao de cima, porque faz parte do meu historial de atleta. É que eu não tendo sapatos, recorri a um amigo meu, foi o Alberto Silva, salva a publicidade, mas somos amigos, e perguntei-lhe se ele não tinha uns sapatos de bicos. E eu calçava 36 e ele disse-me: olha, eu tenho muito prazer em conhecer-te, não sei quem tu és, mas eu vou-te arranjar uns 37. Eu disse: não faz mal, arranjas-me um 37, eu vou desenrascar. E desenrasquei, como tudo na vida, fui sempre uma pessoa desenrascada, atapulhei na ponteira dos sapatos, atapulhei-os com jornais. E depois, qual foi a minha preocupação? Era apertar muito bem os sapatos para que eles, na altura que eu fosse a correr, não me saíssem. Claro. Portanto, o sapato era maior que o pé. Mas pronto, e depois lá fomos, eu participei nos 1500 e bati o recorde nacional, destornei na altura a ex-recordista nacional, a Rosa Mota, que já era conhecida porque ela começou muito mais cedo do que eu no desporto, no atletismo, e pronto. E com os sapatos um número acima. Exatamente, e quando corto a meta, pronto, naquela altura ainda havia uns jornalistas que escreviam e que gostavam de escrever sobre atletismo. A primeira pergunta que eles me fazem é que de onde é que eu era e se eu tinha a noção daquilo que tinha acabado de fazer. Eu só lhes disse: olha, eu sei que ganhei, sei que quem cortou a meta foram os sapatos de bicos, não fui eu, porque os sapatos de bicos, como eram maiores que os meus pés, foram eles primeiro que cortaram a meta. E pronto, e a partir daí foi, na verdade, começou uma história, começou aí a minha vida no atletismo. Exatamente, é uma história certamente deliciosa. E já lá vamos também falar, não de sapatos de bico, mas de umas sapatilhas mais à frente, porque há uma história também, dá-me ideia que relacionada, e depois a Aurora já nos vai também contar melhor. A minha vida é só história, Ricardo. É verdade, dessas sapatilhas que não correu também muito bem, não é? Mas já lá vamos. Os Jogos Olímpicos são sempre um grande objetivo de qualquer atleta. Que recordações têm dessas suas participações nos Jogos Olímpicos? Ricardo, nós quando começamos no desporto, temos sempre ambições, e as ambições de qualquer jovem é participar nos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos é aquela competição mais importante no mundo e que se realiza de 4 em 4 anos. E portanto eu também sonhei, bom, eu agora começo uma nova carreira e vou sonhar com os Jogos Olímpicos. Em 1976 havia os Jogos de Montreal. Não, em 1976 eram jogos, se não estou enganada, na Rússia.
Agora não sei se agora devo estar enganada, mas pronto, foi os jogos que Portugal boicotou e os atletas portugueses não foram, tirando um ou outro que esteve presente, e eu já não me deram possibilidades de estar presente, que eu podia ter sido a primeira mulher a participar nos Jogos Olímpicos. Mas pronto, pensamos e trabalhamos para que nos próximos Jogos eu pudesse estar presente. Claro que o estar nos Jogos Olímpicos é o culminar de um trabalho de 4 em 4 anos. E é aquilo que todos os atletas, mesmo hoje, ambicionam, com estas dificuldades todas, ambicionam fazer mínimas para os Jogos no próximo ano, 2021, que são em Tóquio. E pronto, eu também, no fundo, foi um bocadinho também essa a minha ambição e, felizmente, uns correram bem, outros correram mal, mas participei em 3. Ficou neste trajeto esportivo de sucesso alguma mágoa por não ter conseguido alcançar nenhuma medalha nessas 3 participações? Ricardo, é assim, eu enquanto que cá andar vou ter que levar sempre com essa pergunta, mas isso claro. é normal e é quase da praxe, não é? Mas é assim, nem todos os atletas foram vocacionados para ganhar medalhas. Claro. Eu vou fazer só aqui um parênteses, desculpa, realmente, isso é verdade, e nós discutíamos aqui hoje de manhã, entre colegas, se virmos a enormidade, a pergunta faz porque, pronto, claro. É quase da praxe, não é? Mas há milhares de atletas que participam nos Jogos Olímpicos durante variadíssimas vezes, e há milhares também que nunca conseguiram uma medalha, não é? Não vem mal ao mundo daí. Exatamente. Mas é sempre uma pretensão de um atleta quando vai participar nos Jogos Olímpicos trazer uma recordação forte que seja essa medalha, enfim, que são os 3 primeiros lugares neste caso. Claro, Ricardo, mas é assim, o facto de um atleta fazer mínimos, o estar presente nos Jogos, a ambição, se tiver capacidade e se tiver talento, e se preparou e se as condições foram as ideais para chegar lá e lutar pelas medalhas, claro que isso é ótimo. Mas há uma coisa que é importante dizer, é que os primeiros jogos que estive presente foi em 1984, portanto, neste caso, eu há um bocado enganei-me, não era 1976, era 1980. Que fique claro, os jogos que eu podia ter participado e derivado ao boicote que Portugal fez na altura, nós não estivemos presentes. Mas o facto de estar nos jogos já é uma recompensa muito grande para os atletas. Agora, claro, se não conseguem medalhas, mas o ficar no 6º lugar, ou seja, ficar nos 8 primeiros, já é a mesma coisa que ganhar uma medalha neste aspecto. É o trabalho recompensado por tudo aquilo que trabalhou durante 4 anos. Agora, eu não posso estar triste por não conseguir nenhuma medalha nos Jogos, mas tenho que estar feliz por um percurso que não é fácil qualquer atleta ter o percurso que eu fiz, e sinto-me orgulhosa, sinto-me honrada, porque ganhei 3 campeonatos do mundo, não é para qualquer um. Dominei o meio fundo e fundo durante 14 anos em Portugal, ganhei 5 das melhores maratonas e mais importantes do mundo, só tenho é que, no fundo, é estar feliz e orgulhar-me deste percurso, porque eu em 1984, Ricardo, deixe-me dizer, é que, tirando as medalhas dos meus colegas, e as pessoas falam um pouco nisto, mas é verdade, e temos que dar valor também a quem o tem. Eu fui 6ª na final, com 2 recordes nacionais, 8:46:36 e 8:46:37. E tenho aqui a outra história, que no fundo também está escrita no meu livro, que é, se caíssem mais 2 atletas ou 3, eu também podia ter conseguido a tal medalha. Portanto, eu nesse aspecto também nunca tive muita sorte, porque há uma queda, em que a atleta a Mari Decker, que era a número 1 e a favorita para ser campeã olímpica no país dela, e no fundo também falhou. E eu vinha atrás delas e dizia, bom, se caísse mais 3 era ótimo, porque eu então, em vez de ficar em 6ª, ficava em 3ª. Entrava no pódio, não é? Entrava no pódio. Mas não, pronto, eu fui 6ª com o recorde nacional e tirando, na verdade, as medalhas, ganhas quer pelo Lopes, quer pela Rosa, quer pelo António Leitão, e que eu vivi isso como se fosse minhas, foi dos melhores lugares que até hoje se tem alcançado por atletas. Portanto, tenho que estar orgulhosa por ter conseguido esta prestação. Claro que sim. E temos também que perceber, nos tempos modernos, e já o fizemos referência na abertura também desta nossa conversa, que as condições não eram propriamente as mesmas. E se calhar um 6º lugar nos Jogos Olímpicos, já não sei quantos anos atrás, em 1984, enfim, corresponde hoje, poderia corresponder hoje a uma posição no pódio ou até uma medalha de ouro, não é? Exatamente, claro que nós naquela altura tínhamos
dificuldades em tudo, em tudo. Não tínhamos acompanhamento médico, não tínhamos nutricionistas, não tínhamos, enfim, é que hoje, que felizmente, mas ainda bem, que felizmente todas as minhas colegas e colegas, todos os colegas, podem usufruir destas qualidades. Nós, neste momento, Portugal, somos 10 milhões de habitantes, somos o país da Europa que menor proteção de desporto existe em Portugal, o que é muito, muito, muito triste para nós, em que tivemos, na verdade, atletas ao mais alto nível. E o facto de termos estas prestações nos jogos, eu acho que é muito bom. Agora, as condições hoje são, claro que as pessoas podem dizer, mas ainda não são as ideais. Neste momento, Portugal tem 99 pistas de tartan, Ricardo. Isto é um luxo para Portugal. Eu digo isto com toda a frontalidade e assumo aquilo que digo. É um luxo para Portugal quando nós temos pistas abandonadas. Claro. E eu pergunto, onde é que está a prática desportiva daquilo que se investiu em Portugal? Eu costumo dizer, o meu tempo já passou, já não quero entrar em conflitos com ninguém, e nós na altura gastávamos 16 horas numa caminhoneta para ir competir a Lisboa, Ricardo. Claro. Isso agora faz-se em 2 ou 3 horas, não é? E chegávamos a casa às 5 da manhã e eu de manhã ia trabalhar. Claro. Portanto, este foi o nosso lema de vida. O espírito de sacrifício, a capacidade de sofrimento, o querer, a teimosia. No fundo, o nós querermos também ter uma melhor qualidade de vida. E não se ganhava o que se ganha hoje. Claro. Eu não ganhava aquilo que as minhas colegas ganham hoje nos clubes. Portanto, eu nasci num clube pobre, em que não ganhava nada, fui para o Porto, e quando vou para o Porto vou ganhar meio dos tostões. E desses, fui para o Porto a ganhar 1.800 escudos e ainda poupava desse dinheiro. Ainda dava para poupanças, não é? Poupava porque o primeiro dinheirinho que poupei foi para comprar um fato de treino e umas sapatilhas, não é? Portanto, a nossa vida não foi fácil, a minha vida não foi fácil, foi um percurso de muito sacrifício, de muito querer, de muita teimosia, porque eu agora pergunto, Ricardo, quem era atleta que no meu tempo gastava 4 horas metida numa caminhoneta para ir treinar ao Porto? Eu saía do meu trabalho, da minha empresa, ia à casa, às vezes o almoço não era o ideal, porque naquele tempo também é bom que as pessoas tenham uma noção, em que os nossos pais não nos podiam dar uma alimentação como nós hoje podemos dar aos nossos filhos. Claro. Naquela altura, quando a minha mãe me dava um bifinho, e eu ficava toda feliz. Era uma festa. Quer dizer, portanto, isto foi importante na nossa vida. Agora, eu chegava a casa, eu ia a correr para apanhar a caminhoneta, que gastava 2 horas até chegar a Filipe de Lencastre, no Porto, apanhava o 78, ia para as Antas fazer o treino, e depois, no final do treino, eu fazia mais 2 horas de caminhoneta. Eu tenho que acrescentar isto. Não é para qualquer uma. Claro que não. Ora, foi sempre uma atleta com participações em várias vertentes do atletismo, não fazia só pista, nem muito menos determinada distância, tanto fazia distâncias curtas como uma maratona, também fez corta-mato, gostava de variar, porque há atletas que se dedicam só a uma determinada área, por exemplo, do atletismo, ou pista, ou as longas distâncias, mas a Aurora fazia um pouco de tudo e acabou por ter sucesso também nas várias vertentes. Sim, eu praticamente fui uma atleta todo-terreno, não é que eu gostasse muito do corta-mato, sou sincera, do corta-mato não gostava muito, até porque havia uma atleta que tive sempre muitas lesões e o corta-mato era muito irregular, era na lama, mas pronto, mas também fui algumas vezes campeã nacional de corta-mato, mas eu gostava mais era de pista e por isso é que eu dominei a pista durante 14 ou 16 anos, desde os 800 à meia maratona. Portanto, também não é fácil, também não é para qualquer uma. Claro que nós, quando batemos os recordes são para ser batidos. E atualmente, todos os meus recordes que eu tinha, quem os bateu foi a Carla Sacramento, ex-campeã do mundo, e agora pertencem todos à Fernanda Ribeiro, e que vai ser muito, muito difícil, nos próximos anos, aparecer uma atleta que consiga fazer as marcas que a Fernanda fez. A não ser, agora temos uma jovem com muito talento, que eu acredito muito, porque gosto muito dela, que é a Mariana Machado, que é filha da minha colega, da Albertina Machado, que também foi uma grande atleta a nível nacional e a nível internacional. Eu acredito que ela possa vir a ser um grande talento no futuro, porque tem todas as qualidades e tem condições para isso. E, portanto, os recordes são para ser batidos, e, portanto, na altura,
os recordes que eu tinha também já não eram muito fáceis de ser batidos por qualquer um. Sim. Ora, vamos então a essa história das famosas sapatilhas foram estreadas numa prova e que não deu lá muito bom resultado. Quero partilhar isso connosco. Não é propriamente normal nos atletas estrear umas sapatilhas na altura de uma competição. Ricardo, há atletas que o fazem e há atletas que o fizeram. Agora, tudo tem a ver também, isto é outra situação que me aconteceu na minha carreira e na minha vida, porque nós somos muito pequeninos e vivemos muito em conflitos. Já nesse tempo, e até, muitas vezes até somos muito mauzinhos uns para os outros, porque estamos à espera do insucesso dos outros colegas e devia ser ao contrário. Eu fui para os Jogos em 1988, que foi na Coreia, se não estou enganada, e pronto, eu era patrocinada por essa marca, que era a Adidas, e eu não o deveria ter feito. Eu deveria apenas correr com as sapatilhas que treinei durante os 4 meses. Mas o Ricardo sabe que nós, muitas vezes, quando temos um patrocínio em que ganhamos alguns tostões, claro, vamos fazer aquilo que os representantes da marca nos... E eu, como estava sozinha na aldeia e no hotel, não tinha ninguém, não tínhamos telemóveis, como agora, porque nós agora, se fôssemos naquele tema que tivéssemos mais acessibilidade às telecomunicações, eu perguntava se deveria fazer aquilo, se não deveria fazer aquilo. E eu cometi um erro. Isto foi um suicídio, porque era uma altura em que eu estava num pico muito bom de forma e sabia que poderia não acontecer uma medalha, mas que nas 5 primeiras foi, portanto, os objetivos com que nós trabalhámos, eu e o professor Fonseca e Costa, trabalhámos para esses jogos. E pronto, cerca de 30 quilómetros começam a aparecer os problemas, porque na verdade eu não me adaptei às sapatilhas. E o Ricardo, imagino que já com 30 quilómetros nas pernas, com muito calor, a pisar o alcatrão, eu a sentir os pés completamente a arder, a não querer, a não conseguir poder andar, não conseguia sair do sítio, até que cheguei aos 34, penso eu, 35, fui obrigada a desistir. Claro que foi uma frustração muito grande, foi no fundo, porque quem perdeu fui eu, como o Ricardo, claro, e todas as pessoas sabem. Quando estas coisas não se acontecem, nós é que perdemos. Deixamos de ganhar os patrocinadores, perdemos por meses de trabalho intenso e, portanto, as pessoas ficam tristes, mas nós, os atletas que falhamos, ficamos muito mais tristes. Mas pronto, olha, eu acho que é assim, perdi uma das minhas melhores oportunidades. Foram os jogos da minha vida, que poderia ter feito, na verdade, alguma coisa daquilo que eu ambicionava. Mas pronto, olha, fica para a história, fica registado no meu livro, que tenho muito prazer de lhe enviar, ou quando for a Guimarães. Ainda temos a convidar a combinar aqui uma apresentação desse livro aqui na biblioteca, mas isso ficará para outra altura. Isso era giro, Ricardo, acho que isso que era giro, porque em Guimarães ainda não aconteceu, porque também é um livro que tem no fundo, no fundo é a minha vida, é a minha história, e é um livro que vale a pena ler, porque acho que isto é a história de alguém que fez um bocadinho pelo desporto em Portugal e que pode ser uma mais-valia para as nossas crianças, claro, até nas bibliotecas das escolas. Vamos ficar promessa também que iremos posteriormente entrar em contacto com a Aurora para combinarmos, logo que isto também seja possível com alguma dignidade, porque o momento, enfim, não é propriamente o indicado para apresentações, mas fica já desde já também a promessa e agradecemos realmente se aceitar esse nosso convite. De qualquer das formas... Eu que agradeço, Ricardo. Claro. Aurora, as lesões quando surgem são sempre outro tormento na carreira de um atleta. A Aurora Cunha também não escapou a isso, inclusive teve que mesmo ser operada devido a um problema com as lesões. Pronto, e depois as pessoas, nós naquela altura pensávamos, pronto, lá está, depois a gente pensa o parar uma época ou parar 2 épocas para constituir família. Começámos a pensar no dinheiro que vamos perder. Nós somos tão pequeninos que até fazemos contas a isso, não é? Pronto, felizmente, eu, depois de ter a minha filha a partir dos Jogos de Barcelona, em 1993, as lesões começaram a aparecer. E as lesões foram imensas. Eu, num espaço curto de um ano, faço 2 cirurgias aos tendões daqueles. E, portanto, a gente sabe que o tendão daqueles é uma das peças mais fundamentais num atleta de meio fundo e fundo.
Claro que sim. E tive azar, porque as coisas correram mal, não recuperei a 100% e pronto, e claro que com 34 anos é muito mais difícil de recuperar-se das lesões do que se tivesse 25 ou 26. Porque hoje as minhas colegas, felizmente, ainda bem que pensam de outra maneira, engravidam mais cedo, para que depois, se tiver algum percalço na vida de atletas, possam recuperar. E pronto, até que eu depois ainda insisti, ainda fiz mais um ano a nível nacional, mas vi que não chegaria com aquilo que eu gostaria, ao nível que habituei todos os portugueses. Pronto, desisti da alta competição e continuei a minha vida ligada ao desporto, como ainda continuo hoje. É essa a deixa, precisamente. Mesmo depois de ter terminado, a sua carreira nunca deixou de estar ligado ao desporto. Gosta de estar em forma e, acima de tudo, abraçar causas, Aurora Cunha? Eu sempre fui uma pessoa de causas. Eu herdei um bocadinho à minha mãe. Porque, Ricardo, nós neste momento estamos todos, e eu quando digo todos, o país inteiro, a viver situações e a viver uma situação que ninguém estava preparado para ela, que é esta pandemia que, no fundo, nos obrigou... Eu diria que o planeta inteiro. E é o mundo inteiro, e portanto, quem é que pensaria que um vírus ia meter em casa toda a gente confinada, que ia dizer ao mundo: eu é que mando em vós e vós agora ides fazer aquilo que eu quero, que eu mando. E portanto, nós neste momento somos obrigados a fazer aquilo que o vírus nos manda fazer. Se isto é uma lição, eu acho que isto é uma lição para nós todos. Nós também estávamos a passar uma fase, e as pessoas têm que pensar nisto. Os valores estavam-se a perder, não havia respeito, as pessoas não tinham tempo para conviver com a família, as pessoas não tinham tempo até para brincar com os seus filhos, e muitas vezes as próprias redes sociais ocupavam e ocupam muito tempo, quando podiam ser dado esse tempo a visitar um pai ao lar, a conviver com os filhos, a praticar desporto, nas ruas. Não havia tempo. Mas houve alguém lá em cima que disse: vai haver tempo para tudo. E nós hoje temos tempo e não temos nada. Portanto, isto também foi alguém que nos pôs à prova. É um ensinamento, de certa forma. Isto foi um ensinamento para que nós parássemos e para pensar um bocadinho o que é que queremos da vida. Porque, a Aurora também acredita um pouco nesta teoria que a própria natureza se encarrega de pôr as coisas no seu lugar quando estão a descarrilar, digamos assim. Ricardo, sem dúvida. Isto é a mesma coisa como nós, quando damos tudo a uma pessoa, quando fazemos tudo por essas pessoas, e depois, por qualquer motivo, não interessa agora, aparece a ingratidão. E quando a ingratidão aparece, tudo se vai pagar neste mundo. Claro. Toda essa gente vai ter que pagar. Porque a ingratidão é a pior coisa que uma pessoa pode ter na vida. E, portanto, eu acho que a própria natureza se encarregou de dizer ao mundo: isto tem que mudar. E eu estou convicta que isto que vai mudar muito, nós vamos mudar muito, mas também há pessoas que vão ficar piores do que aquilo que já eram. Eu isso também acredito, porque o ser humano é tão maquiavélico, é tão ambicioso, que não olha a meios para atingir os fins. E nós, neste momento, que estamos a atravessar dificuldades enormes, quer com falta de emprego, quer com as condições que, no fundo, as pessoas ficaram sem nada. Há famílias que, neste momento, estão a pensar como é que vão passar o Natal. Eu nunca na minha vida, claro, os meus pais falavam muitas vezes, nos tempos deles, das dificuldades que passaram, da pandemia de Espanha, mas, Ricardo, eu sou sincera, eu tenho 61 anos e nunca me passou pela cabeça viver uma situação tão drástica para nós todos. Isto, na verdade, é uma lição e esperemos que todos nós, em conjunto, possamos... Nós estamos a viver uma semana, o mês do Natal. O mês do Natal é o mês da solidariedade, é o mês da entreajuda. E, portanto, porque é que nós, nestas alturas, não fazemos um sacrifício e podemos ajudar um bocadinho? E estamos mais abertos à reflexão por tudo o que está a acontecer, não é? Nós, nesta altura, o Natal não é só Natal, o Natal é solidariedade, é entreajuda entre as famílias. E, portanto, este ano, muitas famílias vão viver o Natal totalmente diferente daquele que, no fundo, sonharam um dia.
Ora, Cunha, para terminar, estamos também um pouco no final do nosso tempo, uma última pergunta. Há pouco falámos aí do seu livro, que já tem e que também está nas livrarias, mas tem alguma relação especial com a leitura ou não é propriamente fã da leitura de mesinha de cabeceira? Olha, este livro que é Aurora Cunha, Uma Vida de Paixões, que foi escrito por uma grande amiga minha, que eu estimo muito, porque sabe que a nossa história não pode ser dada a qualquer pessoa, a qualquer escritor. Claro, Tem que sem ser a uma dúvida. pessoa que a gente tenha confiança e que acredite naquilo que vai escrever. É um livro que, no fundo, pronto, para já é azul. Todo ele é azul, portanto é um livro bonito. E é um livro que eu Percebe-se as já li. tendências. É um livro que eu já li algumas vezes. Eu gosto de ler sempre que tenho tempo. Agora estamos mais tempo por casa e lemos mais. Mas pronto, a gente na altura andava sempre de um lado para o outro e Claro. lia pouco. Mas é um livro que me orgulha muito. Ainda por cima, tendo 2 prefácios do nosso Presidente da República, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Tive pena e lamento não ter o depoimento do seu Presidente da Câmara de Guimarães, mas isso foi por falha do gabinete de imagem do gabinete da parte do Presidente, que não faz parte nesse meu livro. Mas tenho pena, mas quem sabe, amanhã poderá haver outro livro com outras histórias. Mas é um livro que me honra e que eu espero que também é assim, foram feitos apenas 2.500 exemplares, não há muitos, e não é um livro para eu ficar rica, até porque os primeiros livros que foram vendidos foram doados para uma família em Oliveira do Hospital, eu com um grande amigo meu que é empresário, que é o Nelinho das Meias de Faf, onde nós oferecemos 12 ovelhas a uma família que perdeu as ovelhas completamente todas nos incêndios de Oliveira do Hospital. Portanto, também aqui já fiz eu e ele fizemos a nossa solidariedade, e é isso que nós temos que fazer e que ajudar e que ser solidários uns com os outros. Muito bem. Aurora Cunha, mais uma vez obrigada pela sua presença, mesmo por esta forma, que agora está tanto na moda, não é? A via digital, até porque o presencial, enfim, neste momento desaconselha-se um pouco, mas deixe-me dizer que foram sem dúvida uns minutos deliciosos à conversa, com histórias fabulosas e certamente aquele que nos vem à sexta-feira também irão gostar deste bocadinho que passámos juntos e é essa também a intenção nossa, levar até todos, como lhe disse no início, novas experiências daqueles que de certa forma são conhecidos, mas que por algum motivo enfim, as pessoas também não conhecem o outro lado da pessoa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Ricardo, eu aqui agradeço, porque havia aqui histórias para estarmos aqui a tarde toda. Mas acho que se falou aqui um bocadinho do que é importante. Eu agradeço mais uma vez esta oportunidade. Desejo a si e a toda a equipa e a todos os ouvintes um Feliz Natal e que 2021 seja aquele ano que nós todos desejamos, um ano de liberdade, um ano que possamos estar juntos e possamos dar o nosso abraço. O meu vai daqui, Ricardo. Um grande abraço e bom trabalho. E obrigado. Muito bem. O meu também. Muito obrigado, Aurora Cunha. Foi mais um Fora de Portas, mais uma sexta-feira com uma convidada especialíssima. Para a semana, novo convidado. Já sabe, pode acompanhar tudo no Facebook da Biblioteca. Boa tarde.